Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei quando vocês vão estar ouvindo esse podcast. Bem-vindo a mais um Kung Fu Talk, onde aqui nós teremos a nossa conversa Kung Fu. E já de início, né, queria agradecer a todos vocês, espectadores aí do YouTube, do Spotify, que sempre tem mandado mensagem pra gente no privado, comentando aí nos comentários, sempre emanando boas energias, né? Agradeço vocês aí que sempre participam e são fãs do canal, né? Embora nosso podcast é um dos pioneiros aí, nós iniciamos em 2021, mas já tem gente querendo copiar, não só nosso formato, mas também nosso nome, mas confesso a vocês que nenhum aí tem não só a qualidade, como a autenticidade do nosso formato, correto? A gente sempre tenta trazer aqui pessoas magníficas para fazer um bate-papo bacana, para conversar sobre Kung Fu, sobre artes marciais em geral, e falar com vocês, passar um pouquinho não só do nosso background, né, da nossa vida marcial, mas também conhecimento, porque é muito importante, né? Conhecimento sempre é muito importante na vida marcial. Peço a você que, por favor, que curte, compartilha, ativa o sininho aí, se inscreve no canal, né? Comenta nos comentários, é muito importante para ajudar nosso engajamento, sempre dá o joinha lá pra gente, tá bom? Também esse episódio estará disponível no YouTube e no Spotify. Se você prefere assistir, entra no YouTube, assim você também vai ter acesso aos links, nossos entrevistados, também na nossa lojinha online, ou você pode ir do Spotify, se você preferir apenas ouvir, né? Às vezes você está ocupado, está na academia fazendo alguma coisinha lá, você pode aí pelo Spotify até o acesso do nosso podcast, tá bom? Queria falar um pouquinho sobre novidade, né, sobre os nossos Didajaus. Eu sempre deixo eles no galão, mas a gente envia para o Brasil nos frascos pequenininhos de 60 ml. Esses Didajaus são muito bons, não só para a prática da arte marcial, mas também para aliviar dores, né? Utilizamos aí da medicina tradicional chinesa, que está aí disponível há, quem sabe, talvez até milênios, séculos aí, dentro da cultura chinesa, correto? Então esses Didajaus, eles não são industrializados, são feitos caseiros, o que aumenta a potencialização, né? Quanto mais tempo marinando nas ervas, melhor e mais eficiente, tá bom? Então a gente faz com cuidado, com carinho, as receitas são bem controladas, a gente tem o nosso doutor, que sempre avalia as nossas fórmulas. Claro que as fórmulas são trazidas familiares, então o doutor e a família Kung Fu é o único que tem acesso a essas fórmulas, tá certo? Dr. Lee da Tang Fong Trading, lá de Chinatown, São Francisco. Ele também tá falando agora para vocês, quem quiser ordenar depois entra em contato com a gente, comenta aí, ou então entra na nossa página no Instagram, vai ter os acessos aí embaixo, você pode ter acesso aí para saber os preços aí, tem vários modelos aí, cada um para uma razão específica, tá bom? Não só, de novo, não só para treinos de palma de ferro, braço de ferro, mas também para aliviar dores aí, lesões na arte marcial. Lembrando que lesões sem cortes, tá, pessoal? Isso é muito importante falar. Algumas ervas são tóxicas e não pode ter contato com o sangue. Tá certo? Vou falar um pouquinho sobre a Fei Long Design Hub. Fei Long Design Hub, inclusive até essa camiseta que eu tô aqui, deixa eu arrumar aqui, é da Fei Long Design Hub. Muito legal, de Wing Chun, ou de Yongchun, tradicionalmente falando, tem uma garça e uma serpente nas costas, não dá pra me tirar agora aqui porque eu tô na cadeira, mas uns designs bem bacanas. Vai estar rodando alguns designs aqui na câmera, pra vocês terem acesso, olhar, ter os links vão estar aí na descrição. Tem várias artes marciais, Kung Fu, Wushu moderno, tem até de garra de águia também lá, Karatê, Krav Maga, tem vários designs bacanas lá, se você quer representar o seu estilo. A qualidade é muito boa, o tecido é muito bom e a impressão também, tá, pessoal? Entre e acessa lá, né? Os designs vão estar disponíveis no Amazon, no Redbubble, TeePublic e no Etsy, apenas designs digitais online para quem quiser comprar, tá? Último assunto antes de a gente fazer a introdução do nosso entrevistado hoje. Quem tiver fluência no inglês, entra lá no nosso canal em inglês também, no Dawn of Sifu, né? O link também vai estar aqui na descrição. Lá o canal também tá bombando, tem vários vídeos bacanas lá. Quem tiver fluência no inglês e também quiser participar dos nossos episódios em inglês, entre em contato, mesmo que você esteja no Brasil, não tem problema, pessoal. Vamos fazer alguns episódios em inglês aí.
pelo fato de ser inglês, às vezes a visibilidade é bem maior pelo fato de ser uma língua mundialmente falada, tá bom? Então é isso, a gente sempre tenta trazer pessoas magníficas lá, tem vários episódios bacanas. Falei demais já, vamos fazer a introdução do nosso, né, amigo Sifu, irmão marcial de treino também, dentro dessa Moulam Floresta Kung Fu, que é o Sifu Armando Albuquerque da Garra de Águia. Muito bom dia, Sifu. Como tá as coisas por aí? Rapaz, aqui tá tudo ótimo, graças a Deus, né? A gente tem. é, o ano começou uma vez para todo mundo aqui, muito Kung Fu, muito treinamento, muito desenvolvimento, e vamos que vamos. E aí, direto de Miami, como é que está? Aqui é bastante frio, mestre. É impressionante, porque normalmente Miami é um lugar que faz bastante calor, né? E hoje a gente acordou aqui com quase 2 graus, né? Então tá bastante friozinho aqui. E essa semana, com certeza, as coisas já vai. Sempre normalmente faz um frio de uma semana, no máximo uma semana. É um dia, uma semana, mas tá com friozinho aqui. Começar nosso bate-papo, mestre, como de costume, todas as nossas perguntas, o nosso bate-papo, as nossas pautas sempre tem um fundamento. E quando a gente inicia a, essas perguntas, né, a gente sempre inicia para quem está ouvindo, assistindo o nosso programa, entender um pouco sobre a vida Kung Fu, sobre a trajetória dos praticantes, né? E não é à toa que a gente faz isso, não é apenas por um mero costume, mas para que o ouvinte ele possa entender a trajetória e alguns até se identifiquem com a trajetória de vida de cada artista marcial. Eu queria entender um pouquinho sobre a sua carreira na arte marcial e como que foi a sua jornada até você chegar, né, no Kung Fu da linhagem da Lili Lau. Mas vamos, primeiramente, né? Bom dia aí a todos, né? E é pela manhã aí, né, o horário. E, pessoal, a minha trajetória dentro do Kung Fu, né, dentro da arte marcial chinesa, começou há 31 anos atrás, né? Eu comecei a treinar em 1994, tá? Iniciei o treinamento, né, com que Deus o tenha, né? Sou Sérgio Medeiros, pessoa formidável. Na verdade, eu sou uma pessoa muito feliz dentro do Kung Fu, dentro da arte marcial, porque ao longo dessa jornada, que na verdade é uma jornada que a gente trilha, né? Eu tive excelentes professores e bons mestres, por isso que eu estou aqui até hoje, muita perseverança e muitas pessoas que me ajudaram, né? Que batalharam, e assim, aonde eu cheguei hoje em dia dentro do Kung Fu, né? Depois disso, aquele cara que começou em 1994, eu treinava escondido, minha mãe não deixava eu treinar arte marcial por inúmeras situações, por situações de até eu tinha um pouco de problemas, né, de saúde, então minha mãe não deixava. Mesmo assim, nunca respeitei essa barreira e sempre respeitando ela, mas tentando correr atrás, porque a grande verdade, mas que quando eu via os filmes de arte marcial, cara, meus olhos brilhavam. Aquilo ali para mim era um sonho, e aconteceu muitas histórias assim, que dá um livro. Inclusive uma delas que o bairro onde eu morava, né, por trás da minha casa foi uma das primeiras academias de um mestre de Kung Fu que depois veio a ser meu mestre, né? Trouxe o estilo. Então, nessa época, eu tinha coisa de 8 anos. Né? E 8 anos eu subia no muro e ficava vendo os caras treinando. Quando a galera olhava para mim em cima do muro, eu descia, corria e me escondia, né? Porque eu via aquilo ali, sempre foi uma paixão muito grande que começou dali. Quando eu tive, aí comecei, aí, 14 anos, interessante, é uma comédia. Comecei a treinar com 14 anos, por quê? Porque um aluno daquele mestre que montou a academia atrás da minha escola, atrás da minha casa, começou a dar aula na escola que eu estudava. Aí eu comecei a treinar escondido, sem a mãe saber e tal. E quando a minha mãe foi saber, eu já treinando, já estava há algum tempo. E ela não gostava de tudo e brigava comigo, mas mesmo assim eu sempre, desde os 14 anos, treinando.
E foi justamente o mestre Sérgio Medeiros que eu comecei a treinar. Depois dele, aí já participei, comecei a participar de campeonatos a nível estadual, né? E aí a gente já passou para o segundo patamar. Na época, comecei a treinar, né? Rundar com o mestre Roberto Lupac, né? Pessoa também que é de coração até hoje, né? Apesar de estar dentro do Garra de Águia, mas é uma pessoa do meu coração, né? Tá aí firme e forte também, o mestre Lupac aqui, né? No Ceará. E depois daí, a gente, em 2001, iniciei no Garra de Águia e estou trilhando desde 2001 o estilo Garra de Águia. Foi amor à primeira vista, uma coisa que eu me apaixonei, um estilo formidável, excelente. E estamos até hoje aí. Aí sempre participando de campeonatos, sempre participando de até 2001 eu só participava de campeonatos de luta, né? Mas sempre lutando levando Kung Fu. Onde eu vou. Essa é a minha missão de vida, né? Mostrar o Kung Fu por onde eu for, levar. Legal, mestre. Muito interessante sua história, até porque a gente vê a, a sua intenção dentro da arte marcial sempre foi uma intenção boa, uma intenção de transmissão de aprendizado com respeito, né? Embora teve aquela barreira familiar, às vezes mãe não entende, minha mãe também era um pouquinho assim contra a arte marcial, ela via a arte marcial como coisa de gente briguenta, naquela época que o Vale Tudo tava em alta, né? Mas a gente sabe que quando a gente encontra um bom professor, uma pessoa, uma escola realmente dedicada, que consegue transformar a vida do praticante, né? Até você mencionou a questão da saúde. Kung Fu, a arte marcial, ela é saúde, né? Bem praticada, com respeito e com, né, as ferramentas necessárias, tem tudo para dar certo. A pessoa, ela tem, né, uma revigorização muito grande. A gente vê aí velhinhos, mestre Ip Chun, ou muitos outros aí que a gente nem consegue mencionar, com 100, cento e poucos anos, 80, 85, fazendo de tudo, cara, fazendo pirueta, alongamento, às vezes tem alongamento até melhor que o nosso, que a gente é bem mais jovem, né? Não, Queria falar aqui um pouquinho. o que você está Hum? falando é uma coisa muito, muito boa. Não, Pode pode falar, falar. mestre. Não, não, desculpa, eu interrompi, mas pode falar, pode completar, desculpa. Ah, não, assim, uma coisa que você está falando é uma coisa muito certa, né? Na verdade, hoje em dia já se sabe uma coisa que os antigos já sabiam há muito tempo, né? Que a gente precisa, o corpo da gente precisa de exercício. E o Uhum, Kung Fu, ele não é só uma prática física, é uma prática física, mental e espiritual. Aí você diz assim, mental e espiritual. Cara, sua cabeça está bem. Você, pronto, esses dias agora eu tive uma aluna que chegou para mim com um problema, e não vou falar o nome, né, mas ela chegou para mim e uhum, estava vindo uma situação bem complicada, e ela estava totalmente atordoada e tal, e ela disse, pô, eu quase não vinha para a aula hoje, mas eu resolvi vir, porque eu estou com muita angústia no coração, muito... Beleza, vai treinar. E eu não queria nem falar sobre isso, porque eu não estou me sentindo bem. Tá ok, vai treinar. Vai treinar. Pá, pá, pá. Aí ela focou no treino, se for, tô enganchado aqui, assim, 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 esquece, não falamos mais no assunto. Já fomos direto para o treino. Porque o treino do Kung Fu é a mesma, é uma meditação em movimento, cara. Por que é uma uhum, meditação em movimento, Armando? Você fala isso? Porque você tem que estar ali totalmente corpo presente. Você está ali presente de corpo, mente e de coração, porque senão a movimentação não sai. Ela já saiu, no final do treino, ela saiu rindo, saiu bem, outra pessoa, entendeu? Então, assim, você é como se não tivesse acontecido. Você sabe que o exercício por si só já gera a questão da serotonina, né? Que é a sensação de bem-estar. Né? Então, imagine isso, você voltado 100% a sua concentração para você. E o treinamento foi isso, você está voltado para você o tempo todo. Né? uhum. Tanto a movimentação de mão livre, como a movimentação com armas, você está voltado para você, para o seu movimento, para que então aquilo se torna uma meditação em movimento, porque você está no seu momento presente ali, de corpo, mente e alma. Você está ali
Totalmente. Você não faz uma movimentação pensando nas contas, não, pelo contrário, ali é aquele momento que você vai tirar para você. Então, foi muito isso. E isso aí, junto com o trabalho cardiovascular que a gente faz através de socos e chutes, movimentações básicas, fortalecimento, você vê, o Stamtui, né? É um treinamento que você sabe que é um treinamento de fortalecimento de perna. As minhas alunas, puxa, não vai passar tanto hoje. Não, por que não? Porque eu já malhei perna. Eu digo, pronto. Hoje, então, não vai ter que você malhou perna, né? Meu pai malhou perna. Digo, ó, pronto. Então, semana que vem, na terça-feira, vai ter treinamento de Stamtui aqui. Por quê? Já para ninguém malhar a perna para não ter desculpa. Por quê? Porque o próprio treinamento em si já é um treinamento de perna, né, de fortalecimento e desenvolvimento muito grande. Entendeu? Então, assim, Kung Fu, cara, é tudo. O que eu digo, se você é uma arte marcial voltada para os nossos dias, você tem disciplina, você tem educação, você tem autocontrole, você se melhora. Eu tenho alunos que têm problemas de coordenação motora que melhoraram bastante, assim, na vista de você ver ele hoje e ver como era quem conhecia antes, não, mas não pode, fez cirurgia, fez alguma não fez. Caras que chegaram fortes e tal, que não conseguiam se movimentar, porque o cara era muito forte, o garra de águia para isso. Aí o cara começa a treinar, aí começa a desenvolver flexibilidade, daqui a pouco o cara tá mais flexível, o cara mesmo não entende. Mas como é que eu posso estar chutando e tal? Mas eu treino, começa devagarzinho, e eu tenho uns ditados dentro da escola, né? Eu digo, como foi isso? É hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Todo melhor. Eu não quero que você chegue hoje e saia Jet Li. Não. Mas eu quero que você entre hoje e amanhã, quando você vier, você saiu hoje, você saiu um pouquinho melhor do que você entrou. E essa melhora, né, é a constante, né? É a resiliência. Realmente ser resiliente dentro de tudo que você faz é aquela resposta, né? Mas é aquela constância, igual você mencionou sobre o praticante, né? A gente foca no treino e utiliza dessas ferramentas também para nossa vida pessoal, né? Graças a Deus, né, a gente não vive mais numa dinastia feudal onde a gente vai encontrar uma batalha ali, uma guerra que vai ter que usar as mãos, mas a maioria das batalhas são realmente, né, psicológicas, espirituais. Os praticantes às vezes têm bastante enfermidade, como depressão, ansiedade, que às vezes crise do pânico, que às vezes a pessoa tá tão focada nos problemas dela, mas ela vai ali no treino, igual você mencionou, a pessoa vai, foca no treino, treina, esquece e vê que realmente essa é uma ferramenta que fala, a pessoa até medita, poxa, se eu conseguir passar essa uma hora e meia, focado aqui, esquecer dos meus problemas, depois, claro, aos poucos você vai remanejando sua vida, é realmente um espírito de guerreiro que a gente vai criando por dentro. E essa influência dos professores, né, é muito importante, né? É muito importante a gente ver como os professores lidam com os alunos e modificam a vida de cada pessoa, influenciando de uma forma positiva, claro, né, cada praticante. E assim, sabe, Ronald, aproveitando aí a sua deixa, a questão de que ela para treinar e ela está ali concentrada, pelo menos, ela está respirando, você começa a ver que os problemas têm um tamanho, mas não são tão grandes, porque o problema é o desespero inicial. Aí o desespero inicial, não, para, desacelera, calma, respira, vamos lá, é aquela história do conta até 10. Né? Você vai treinar. A partir do momento que você está respirando, oxigenando o cérebro começa a movimentar melhor, então você começa a ver as coisas com outra visão, entendeu? Isso sobre a vida. Aí é o que a gente fala, hoje em dia, a questão da arte marcial, ela mudou? Não, ela não mudou. Ela se adequou a algumas coisas. Por quê? Porque o que é tradicional é tradicional. Você sabe que eu sou de garra de águia, né? Num estilo altamente tradicional. Sou aluno direto do mestre Francisco Nobre, sétimo grau do estilo garra de águia no Brasil, e aluno da grã-mestra Lili Lau, né? Que é a oitava geração ainda viva do estilo, com muita saúde, uma pessoa excelente, formidável. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, não tenho o que falar.
a minha SICOM é muito forte. Então, assim, nós treinamos o estilo tradicional que veio, né, desde as eras, desde General Freire, o criador do estilo, até hoje, de uma linhagem direta, né? Desde a quarta geração do estilo, está dentro da linhagem Lau, da família Lau. Então a gente treina o estilo direto. Só que o que acontece hoje em dia, não temos mais guerras de ter que usar cavalo e tal, que o estilo foi criado nesse escopo, né? De luta, de batalha. O general Yufei treinava os soldados dele, e os soldados dele eram treinados de forma a serem disciplinados e fortes. E conta as histórias que ele nunca perdeu uma guerra. Pelo contrário, ele defendeu o norte da China na dinastia Sung, foi um guerreiro que defendeu a China. Então, tipo, os estilos do Kung Fu tem esse, vamos dizer assim, esse respaldo, né? Porque o Garra é um estilo histórico. Por quê? Porque ele foi usado para a defesa de um povo, para a defesa da China, né? Então, o general Yunfei, o fundador, ele vamos dizer assim, ele é proclamado até hoje, né, respeitado por conta disso, porque o estilo Garra é um estilo respeitado, porque a sua origem veio disso, veio do respeito e do desenvolvimento. Aí, hoje em dia, nós não temos mais essa situação de guerra, mas existe outra guerra, a guerra contra a ansiedade, contra a depressão. Eu perdi as contas de alunos que chegaram. O aluno chega para treinar na Kung Fu. Você quer o quê, meu querido? Aí ele chega assim, ó, eu quero treinar Kung Fu. Ele não era nem para você, quero fazer uma Kung Fu. Ah, você quer o quê, meu querido? Não, eu quero fazer Kung Fu. Tá bom, a aula vai começar já já, tá? Aí começa a treinar, a primeira semana, não te olha nem nos olhos, treina olhando para baixo, não, filho, levanta a cabeça, o inimigo está na frente, não tá no chão, não. Vamos para frente. E devido a essas dinâmicas, eu tive um aluno, que Deus o tenha, que ele já não está mais no meio da gente, mas ele começou a treinar comigo muito novinho, ele tinha 14 anos. Fazia pouco tempo que o pai dele tinha partido, e ele estava muito triste, com meio que depressão e tal. E ele era um cara, eu sou um cara muito pra cima, muito, né, vamos lá, galera, bora junto e tal. E quando eu estou dando aula, os meus alunos sabem, não é desrespeitando, mas eu cobro melhor. Eu sou um general. Eu me tenho como, dentro do Kung Fu Garra Jagger, nós temos hierarquias, e eu sou um general, sou responsável pelo Garra Jagger dentro do estado do Ceará. Então, eu não posso aceitar para quê? Eu quero o melhor que você pode. Então, tipo assim, bora lá, vamos. Então, tipo assim, eu chegava para ele assim, bora, vamos treinar. E começou, ele se tornou um dos melhores professores de Kung Fu do Garra de Águia. Não o melhor, mas um dos melhores. Um cara que foi campeão no Norte-Nordeste, várias vezes campeão cearense, entendeu? Não consegui chegar a levar ele para um nacional, porque patrocínio aqui às vezes é complicado, mas a nível regional e estadual não tinha como. Felipe França, o nome dele. Está lá todo o canal, mas França Kung Fu, o canal dele, mas ele hoje em dia já partiu para o céu. Né? Aqui, tipo, com começo de depressão, triste, se tornou um cara que inspirou outras pessoas. Hoje em dia tem alunos deles alunos que treinaram com ele, que já lutaram MMA, que já participaram, já fizeram N situações, entendeu? Então, assim, quando você acredita no processo, eu acredito muito nisso, muito no processo do Kung Fu. Eu falo que o Kung Fu é uma meditação. Por quê? Porque ela tem tudo que você precisa. Então, o estilo continua tradicional, com todas as suas formas, todas as suas nuances. Só que o Garra Jagger é como se fosse um estilo vivo, cara. Ele se adapta. Por exemplo, eu sou um cara baixo e forte. O Garra Jagger se adapta para mim. Tem técnicas do Garra Jagger que vai cair como uma luva. Ótimo. O cara é muito forte, mas é um cara bem alto, tem técnica do Garra Jagger que vai se adaptar para ele. Tem alunos que são pequenininhas, franzinas, e a mina é muito boa de Garra Jagger. Então, tipo assim, o estilo, ele é um organismo vivo. Por isso que
Por isso que a gente tem tanta movimentação, tantas formas, tanto conhecimento, foi um trabalho que foi criado e veio da sua essência, voltado para essa situação de se adaptar para cada um, entendeu? O estilo é o mesmo para todos, porém, cada um tem seu próprio área de arte específico. Ele se adaptou a você, entendeu? Isso aí já foi pensado no início. Por quê? Porque lá, quando o general fez, beleza, ele deveria ter meio que um padrão chinês, né? Ali. Mas com certeza teriam é, é, soldados mais fortes, soldados mais fracos e tal. Então, isso aí. Acho que é esse problema que a gente passa quando a gente tem alguns estilos que não seguem esse padrão tradicional, ou que, né, as pessoas criam. Não tem muito essa questão esse conhecimento de desenvolvimento de cada um, né? Às vezes o cara pensa porque é bom de chute, bom de soco, o cara cria conforme ele, mas ele não criou um padrão pensando no todo, entendeu? Eu acho que vejo assim. E os meus alunos, as pessoas que chegam próximos da gente também, eles conseguem ver, né, o sistema garra de águia e ver as técnicas de aplicação. O garra de águia é muito usado para isso, para aplicação, para movimentação, devido aos próprios pilares dele, né? Entendeu? Você falou uma coisa muito importante, mestre, né? Muitas coisas, até fiz algumas anotações aqui. Uma delas foi em relação à grã-mestra. Ela não é só grande potência no Brasil, mas mundialmente, cara. Aqui nos Estados Unidos fez parte da presidência, vice-presidência da Liga Norte-Americana, da USAWKF, né, que é a maior potência dentro do Kung Fu nacional nos Estados Unidos, e a reputação dela é muito grande. Então é muito interessante ver que quando conversei com o mestre também, Fábio lá, que participou do nosso canal, foi uma grande honra falar com ele, um grande amigo meu também, e a gente vê que o representante, seu professor também, ela não chega e faz qualquer representação, não. O cara, para realmente fazer parte da linhagem, e a linhagem é muito importante desde o início da criação do seu estilo, né, foi criado por um lendário grão-mestre, desculpa, general Yu Fei, e se passou de transmissão em transmissão, e a gente vê a importância do legado e a seriedade da linhagem. A seriedade que tem se mantido até os dias de hoje. De novo, grão-mestre Lilau não é qualquer coisa, cara. Ela é muito forte ali. O meu Sifu, acho que não sei se eu até te comentei com você, a gente ficou conversando no privado, ele fez alguns cursos ali na seleção norte-americana, ele também foi coach da seleção, e ele falava que os treinos dela era um negócio, era fora de sério, cara. Era bem pesado, era bem puxado. Ela fez alguns cursos ali, tanto de Wushu moderno quanto para tradicional. Uma das alunas dele, duas alunas, na verdade, né, levaram ali ouro no Mundial por conta da grão-mestre Lin Lau, pelos ajustes que ela conseguiu fazer, né, nas formas dele, né? E realmente a gente vê como é transmitido a seriedade do Kung Fu, e por isso que a importância da linhagem, a importância da tradição. Às vezes as pessoas falam, pô, mas vocês são muito chato, e tradição, isso e aquilo. Tradição não é tudo, mas a tradição ela é a base, cara. E se o estilo ele não tem essa tradição, ele não tem essa linhagem, ele não tem esse respeito histórico, que é o caso da linhagem da Garra de Águia, que a gente, de novo, ressalta e fala que começou numa época de guerra, de batalhas, foi trazido e conseguiu sobreviver, aí a gente está falando, né, de quase praticamente um milênio, né, de história sendo transmitido, e um estilo que sobreviveu. Então, não é qualquer estilo, é estilo forte não só pela sua aplicabilidade em combate, mas também é forte porque conseguiu sobreviver dinastias, histórias, períodos políticos aí do país da China que houveram, né, no século passado, e hoje em dia está sendo muito bem representado não só na América, mas em todo o mundo. O que eu vejo, sabe, em relação ao que você falou, a grã-mestra Lin Lau, todos os adjetivos possíveis são poucos. Eu tive o prazer de ver ela passando técnica, tive em 2023, tive a idade que ela está, ela mostrou uma técnica de torção, de tinar, que é um dos pilares da radiária, né, o nosso tinar e o canlar e tal.
Rapaz, ela mostrou uma técnica com tanta maestria de torção e, assim, pela idade dela, né, cara, você fica impressionado. Na verdade, assim, eu sou tiete, né? Então eu sou fã. É uma coisa que eu imaginei, cara, nunca imaginei poder estar presente e mostrar técnicas de Kung Fu para uma pessoa do calibre da nossa grã-mestra. Uhum. Cara, eu comecei a treinar Kung Fu aqui dentro no meu bairro, aqui, onde eu moro até hoje, né? Tem minha casa, mas moro até hoje no mesmo bairro, dentro de um campo de futebol, cara. A gente treinava os tantuí, treinamento de perna, dentro do campo com a muriçoca comendo a gente. O pessoal que é daqui do Brasil, do Ceará, sabe o que é muriçoca. Então, aqui, o pessoal, a muriçoca comendo a gente, cara. Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar na frente de uma grã-mestra do calibre da mestra Lilau, mostrando técnicas, entendeu? Mostrando técnicas que ela mesmo, depois do final do exame, veio falar na frente de todos, quando eu fui entregar o certificado, que tinha gostado das minhas técnicas. Gostou das suas técnicas, você estava muito firme. Porque, assim, ó, cara, cara, não sabe, sem palavras para dizer, porque eu jamais imaginei na minha cabeça um dia de estar nem no nível que eu estou hoje em dia, graças a Deus, e ter essa condição de conversar direto com uma grã-mestra do nível da mestra Lau. A mestra é um legado vivo do estilo, na verdade, um legado vivo não só do estilo da Radiaga, mas da história chinesa, porque o pai dela, cara, Uhum. o pai dela lutou contra os japoneses quando eles invadiram em 1945, né, se não estou enganado. Então, assim, Isso. o mestre Lao Fatimã é um ícone da resistência dos chineses, entendeu? Então, é uma parte histórica, não só tecnicamente falando, mas também tive o prazer dela chamar a atenção da gente que estava treinando, né, sobre a questão de espada reta. E o que ela falou, cara, faz um sentido assim, que eu não falo inglês, falo muito pouco ainda mais de chinês, né? Que a mestra fala japonês. Mas, assim, eu entendi tudo que ela falou. Tudo. Por quê? Eu entendi tudo que ela, não que ela falou, mas o que ela passou, porque o que ela transmitiu para a gente é de uma forma tão genuína, tão verdadeira, que você, cara, é como se você pegasse assim e botasse no coração, tá entendendo? Vai, entendi. Entendi tudo. Entendi, sim, senhora. É uma coisa assim, muito. De forma muito simples. Então, esse respeito que eu tenho por ela é da mesma forma o mestre Francisco. O mestre Francisco é que é aluno direto dela, né? Eu sou aluno do meu mestre Francisco, né? Mestre Francisco Nobre, que é um pai para mim. Na verdade, é um paizão mesmo. Então, aluno da mestre direta é o mestre Francisco. Da mesma forma que ele passa para ela passa para ele passa para a gente. Cara, não tenho o que falar. Assim, foi um pai que eu encontrei dentro do Kung Fu. É uma pessoa, tanto que assim, eu chamo o pai, a pessoa diz, puxando saco. Não, como eu sou Todai é discípulo de portas fechadas, né? Vamos dizer assim, eu sou o discípulo dele. Eu fui formado por ele como discípulo em 2021 agora, né? 2021. E aí estou fazendo a minha linhagem devagarzinho junto com... Não, minha linhagem não tem é esticar demais. Estou fazendo, continuando, né, o nosso legado aqui no Ceará, com outros professores também, que são meus alunos, né? Que a gente vem continuando. E assim, o meu Sifu, ele fala muito a questão da egrégora, né? A questão dessa egrégora de energia, que vem desde o começo. Eu acho que uma coisa muito importante, quando a mestre me entregou o certificado de graduação do estilo, entendeu? Que ela me cumprimentou e que eu, não só quando a gente chegou lá e tal, essa questão da energia que vem do estilo, dentro do estilo, a energia que passa de geração em geração, entendeu o que eu estou querendo te falar? Uhum. Que o pai dela passou para ela e que ela passa para a gente. Não de a gente ver um vídeo da Lili lá ensinando, não. De chegar e tocar em você e cumprimentar, tá entendendo? E não é assim, pega aqui e corrige. Então, quando ela pega em você, ali é uma parte da energia da história, cara, que está vindo. Entendeu? É uma parte da Uhum. energia da história que vem. Junto com você, quando ela pega em você para você se organizar,
não é assim, a gente aqui, ó puxa para cá e tal. Essa movimentação não é desse jeito. Então, quando ela faz isso, essa parte da energia dos ancestrais, ela traz junto para você. E você leva para frente, entendeu? Então, assim, eu sou muito grato ao Mestre Francisco. O Mestre Francisco é uma pessoa que pega todo esse conhecimento que a mestra tem e destrincha, porque a minha cabeça, eu sou meu tapado com essas coisas. Então, o Mestre chega e tem que destrinchar mesmo, ó. Assim é por causa disso, disso, disso. E é uma pessoa fora do comum. Indico o próximo podcast. Já indico para o Mestre Francisco, que é uma. Dentro do Brasil, cara, é um dos maiores. Ele está entre os maiores mestres do Brasil. Porque, acho que você já viu o vídeo dele, né? E sem Uhum. contar que a forma física do Mestre Francisco é uma coisa impressionante. Ele parece um meninozinho de 15 a 6 anos. Ele já está com 56, mas é tanto assim, padrão arte nobre é lá nas estrelas. O cara quer. Eu treino, beleza, ok. Mas eu digo para os meus alunos, galera, vocês querem treinar, beleza, mas vamos mostrar no campeonato e tal, prestação por aí, padrão arte nobre. Eu não aceito mesmo que é isso aqui, não. Padrão arte nobre, vamos lá. É tanto que eu também tenho os vídeos, faço questão para quê? O cara que vai à frente tem que dar o exemplo. Então, tipo assim, eu faço questão de mostrar que a gente está aqui para mostrar a garra de águia o melhor possível, porque o nosso estilo merece. Da Uhum. águia a gente tem no coração. O Kung Fu não se faz sozinho. Nós fazemos o Kung Fu. Então, nós temos que aprender, desenvolver os princípios e colocar em prática, mostrar para os outros. Entendeu? Acho que isso é muito importante. E a Grandmestra não tem o que falar. A Grandmestra Lilau eu posso dizer, ela é um patrimônio histórico do Kung Fu, cara. A grande verdade é essa. Aquela mulher tem a cabeça dela de arte marcial, não tem o que falar, é um fenômeno. Ela realmente, do berço, né? O estilo da gente é muito forte por conta disso. Ela tem Uhum. uma visão marcial, pequenos detalhes que a gente vê, que você olha assim. Eu sou muito observador com algumas coisas. Né? Tive o prazer de ver ela dando aula, né? Treinando lá em São Paulo. Então, assim, são coisas que você. Aí o mestrão, você viu aquilo? Assim, assim, assim. Você viu? Então, assim, você olha e, poxa, é incrível. Entendeu? Não tenho o que dizer. Ela é incrível. É muito interessante, mestre, você falar essa parte da transmissão, né? Porque não é para qualquer um que tem essa transmissão num estilo tão forte. É, Você vê com todo respeito, né? Fisicamente, uma senhora baixinha, né? Que já com uma certa idade, mas com um espírito muito forte. Eu diria até que com o espírito de Liu Fei, quem sabe, né? Fazendo a transmissão de um legado tão forte para uma pessoa que, com todo respeito, também veio de um Só um início instante. humilde. Uhum. É o que eu pude ver, sentir, na verdade, não sei se você falou, é uma senhora baixegia, e quando ela chega no local, você sente, cara. Você se sente incomodado com a energia dela, tá entendendo? Cara, sabe aquele negócio? Chega me arrepio, pô, falar. Você sente a energia dela. É uma coisa assim, fora do comum, cara. Entendeu? E ela é linda, linda. Principalmente a minha mestra é linda, não tem o que falar. Mas é linda. Dá vontade de botar ela numa caixinha, não. Porque ela é linda, 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 linda. E assim, ela sabe, esforrando. É uma coisa assim, assim maciça, você sente, entendeu? Eu tive o prazer, eu tive o prazer de ver ela mostrando técnicas de Tiná, né? Ela demonstrando para a gente, puxando as orelhas, né? Puxando as orelhas de técnicas que tinham sido feitas. Mas, então ela demonstrando, porra, cara, não tem noção. É assim, já tinha visto nos vídeos, né? Tem muitos vídeos da mestra, vídeos antigos, né? E vídeos novos. Ela fazendo torções e tal, né? Com pessoas e tal. Mas assim, pô, tu vê ao vivo o negócio. Cara, e ela tem hoje em dia 80 anos, cara. Entendeu? Quando ela foi para
quando eu fui em 2023, ela fez 80 agora, né? Ano passado, 2025, 2023 menos 2. Então ela estava com 78 anos, né? Pô, 78 anos, cara. Uma idade muito grande. Você vê a energia com que ela se movimenta e a capacidade. Tá entendendo? Ela parece que está flutuando, cara. Parece que a pessoa está andando em câmera lenta. Não, cara, é um negócio. Eu vou ser sério, eu tive o prazer de ver ela fazer uma demonstração de tinar, corrigindo as técnicas da gente. Cara, eu fiquei impressionado. Depois ela passou uma técnica de ticum, de respiração. Cara, eu fiquei assim. Detalhe, não é academia, não, assim, estava todo mundo junto depois do Festival da Lua. Ela pegou a espada, ó, vou corrigir aqui que vocês erraram ontem. A Daí Manguinho, aí, todo mundo se besta. Agora, ó, atuação. Agora vamos, técnica de respiração, vamos lá. Cara, assim, você sabe, impressionado. Não tem que falar, não, cara. Ela não é a grã-mestra do estilo à toa. Ela é simplesmente a rainha das águias, acabou, se morrer a história. Ela realmente é o que você pensa, que eu penso, que todo mundo pensa. Não tem o que falar. Ela é muito forte, muito técnica. E o estilo, ela passa o estilo. E você, uma das coisas, no meu exame de graduação, uma das coisas que me tocou muito forte foi, ela fez uma oração antes de começar, né? O exame de graduação, a qual fiz o exame de graduação internacional. E antes de fazer o exame, ela fez uma oração na frente do quadro do mestre Lau Fatimã, né? Não, do mestre Lau Fatimã, pai dela, né? E uma das coisas que ela falou em chinês, né, que tinha um amigo nosso traduzindo para o português, uma né, que é uma pessoa também formidável, chinês, há muitos anos em São Paulo. E uma das coisas que ele falou, pai, que ela falou, tocou muito, assim, pai, aqui é a continuação do nosso legado, do legado do senhor. Ela falou coisas assim, né? Então, assim, antes de começar, aí acendeu o incenso, né, para ele, e isso aí me tocou muito, por saber que eu faço parte da história, né, do legado de um estilo, entendeu? Isso toca fundo a gente, entendeu? Porque é uma coisa assim, sabe? Disso. Então, cara, não tem como você não ir. Ela disse no final, quando foi me entregar, vocês ficaram. Ah, você está muito forte, gostei muito das suas técnicas, muito firme. Não tem como estar de jeito, cara. Aquilo ali te envolve, que o garra de água toma conta de você. É uma energia. Na verdade, o estilo é uma energia pulsante e viva, que corre por dentro de todos. O cara entrou hoje, eu digo muito para o pessoal que treina comigo. Uma vez águia, sempre águia. Você sai do outro estilo, sai do canto, mas você não vê ninguém sair do garradeiro para o outro canto. Se for, tem que precisar de problema psicológico. Porque ele está com problema psicológico, porque não tem porquê, cara. O garradeiro, eu sou um cara baixinho, não tem nada não. Tem muita técnica de braço, calar, técnica de agarrar, quebrar, entendeu? Então, torção, nós temos o tinar, temos muita coisa. Não sou um cara que gosta de chutar meu filho. Nós temos uma técnica chamada, Romulo, de 24 chutes. Não é à toa. São 24 técnicas de chute, saltos, rasteiras, rolamento. Tudo está dentro do. Então, o estilo, a própria grão-mestra, né? O meu mestre traduz direto. Nós temos caminhos, portas. O mestre fala muito sobre a mestra, né? Se você for lutar com alguém mais alto, use tilda. Você vai usar tilda. Pá, 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 tilda. Porque ele é mais alto, defesa em cima. Dá. E se ele for mais baixo, você não vai usar nada. E pressar e golpear. Entendeu? Então, técnicas variadas para todos os tipos de situações. Entendeu? Então, assim, nós temos técnicas variadas para todo tipo de situações e para todos e técnicas que elas se moldam a cada tipo de praticante. Eu já sou um idoso. Nós temos em São Paulo, né, um dos alunos do mestre, que é gente
finíssima. Agora eu estou fugindo o nome dele, mas ele faz, você ter uma ideia, quando é em dezembro, ele faz papel de Papai Noel, entendeu? E eu fui para lá, e ele já é um senhor de 70 e poucos anos, já há muito tempo, se formou faixa preta agora, há pouco tempo. Uma pessoa, fui para São Paulo, a gente treinou junto lá, gente boa, então ele traz um chá para a gente tomar, depois termina o treino. É tomar um chá, coisa de velho, né? Porque eu também ração um tiozão, né? Então a gente toma para tomar um chá, então assim, você fica besta. O quanto o cara fazendo técnicas que não são técnicas fáceis, mas o cara se desenvolvendo, o cara fazendo. O cara, pô, ajuda ele a fazer, né? Tiny Chan, que é grande sua deixa, o cara fazendo Facão Papatou, o cara fazendo. Então, tipo assim, poxa, que não são técnicas fáceis, viu? São técnicas complicadas, mas o cara fazendo, o cara dando o melhor. Porque, tipo assim, o que eu vejo como excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Entendeu? O que eu vejo é isso. Quando você dá o seu melhor, aquilo ali é sua excelência. Então, você deu o seu melhor. Só vai até ali, beleza, mas está ótimo. O que é tentar melhorar todo dia mais. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Uma melhora constante e gradativa. É o que a gente está no nosso, né, nos nossos juramentos, né, do TAM, é o quinto juramento. Eu me comprometo a ser paciente e humilde, galgando um a um os degraus do conhecimento. Então, uma subida constante todo tempo. Fenomenal, mestre. Eu queria entender um pouquinho, na sua visão, quais que são considerados talvez os principais pilares fundamentais dentro do Garra de Águia. Principais pilares do Garra de Águia. Os principais pilares do Garra de Águia são Ranquil, são os 10 caminhos, né? Nilapats, né? Que são 50 técnicas do punho dominante, o Tiná e o Cão-Lá, né? Que o Cão-Lá são Tiná e Cão-Lá são técnicas de chaves com quebra. Então, assim, o principal, por que o Ranquil é o grande coração do estilo e os 50 técnicas do dominante? Porque são técnicas que vão usar ataques e defesas para frente e usando muito a questão do braço, ataques de soco, chute, esquivas laterais, rasteiro, entendeu? Tiná é técnicas de captura chinesa. Você pode ver que no nosso estilo nós temos técnicas, você já viu alguma apresentação de garganta, a galera fazendo, sempre que acontece, né? O Toixá de garra, né? Toixá de garra são técnicas, são as 108 técnicas de Tiná principais do estilo, né? Que são colocadas em ataque, você vai entrar com a técnica de Tiná de captura, automaticamente o seu parceiro vai sair, já vai entrar com outra técnica para dar um contragolpe. E isso aí vai durante o toixá todo. Então, isso é o Garra de Águia. São técnicas de socos muito fortes, de soco e chute, soco, né, chutes altos, muito grande entre chutes altos, rasteiro e técnicas de braço, né? Porque às vezes as pessoas podem ver, e eu vejo muito isso quando a gente vai olhar os estilos clandestinos, que não são pautados na realidade. Você chega lá, aí o cara não tem garra de águia. Aí eu olho e tá lá. Aí vou ver apresentações de garra de águia. Aí o cara tá lá voando, né, e tal, e não sei o quê, e pega aqui, pega ali, pega acolá. Ele não segue uma linha de raciocínio lógico como o estilo, entendeu? O estilo verdadeiro segue. Ele acha que é assim porque fica bonito. Porque, tipo assim, ó, nós temos um estilo, uma forma muito conhecida mundialmente, que é Inzal, que é do moderno, o pessoal faz o moderno, Inzal. Lindo Inzal, coisa mais linda. É uma forma muito bonita. Mas dentro do estilo tradicional, ela não está. E dentro do tradicional, ela não quer dizer garra de águia. Porque o garra de águia ele não foi baseado não no, assim, como é que eu vou te dizer, não na movimentação da águia de subir, até nós temos teorias sobre isso. Por exemplo, o garra de águia, uma das teorias são esquerda, direita, centro, porque a águia sobrevoa e desce, né? Sobrevoa olhando e desce, então esquerda, direita, centro.
questão altura, alto, baixo, né? Alto, médio, baixo, distância, né? E tempo, antes, durante, depois, são princípios do sistema, entendeu? Mas não basear, não são mimetismos da águia, mimetismo de abrir asas e tal, não. Garra de águia não tem isso. Se você vai assistir uma forma de águia tradicional, garra de águia, né? Inzal, né? Tradicional, achando que vai ver o caboclo voando, e ir para um lado para o outro. Não tem. Você está enganado. Entendeu? Você não vai ver isso. Por quê? Porque foi um estilo que não foi baseado nessa questão do mimetismo, de imitar uma águia. Não. Ele foi criado no comportamento de uma águia, no comportamento predatório da águia. Entendeu? Isso que foi desenvolvido dentro do estilo. Essa questão de agarrar, de bater, de pegar, torcer, entendeu? Quebrar. Então, o Garra de Águia trabalha nessa linha. O Garra de Águia usa a questão do yin yang. Ele não é 100% duro, como alguns estilos, e nem 100% flexível. Mas ele tem os seus momentos de rigidez e os seus momentos de flexibilidade. Entendeu? Que ele vai apenas deslizar para bater e tal. Então, assim, esses princípios é muito bem. São muito limitados. Quando você tem um direcionamento correto, aí fica difícil você perceber isso, tá entendendo? Você perceber, aí você pensa que... Mas quando você tem um direcionamento correto, uma pessoa comprometida, que conhece realmente a verdade do estilo, isso fica fácil e notório. Entendeu? Por quê? Porque depois que você consegue entrar nessa linha de raciocínio, cara, tudo abre para você de uma forma simples. Entendeu? O estilo começa a se abrir para você de uma forma bem mais simples. Entendeu? O Garra de Águia tem muito dessa coisa. O que deixa o pessoal meio decepcionado quando a gente vai fazer as formas é que o cara pensa que vai ver um mimetismo, né? Aquela coisa de não, os caras vão sair voando e tal. Não tem isso. Se você está pensando que vai ser assim, tá viajando, entendeu? É tanto que, tipo assim, a gente acha lindo aquele Wings Out, eu acho lindo aquela forma. Mas dentro do sistema, ele tem alguns conceitos do Garra de Águia. Tem do conceito do Injal, né, do General Yufei. Com certeza, tem alguns conceitos do Garra de Águia. Mas ele não tem nada a ver com o estilo tradicional do Garra de Águia do General Yufei. Não tem, entendeu? Assim, ele é mais baseado, às vezes, no próprio mimetismo da questão, a imitação do animal, do que como nós somos baseados no sistema predatório da águia. Está entendendo? Por isso o nome não é águia, o estilo não é águia, é garra de águia, Inzal, ou Shaolin Inzal, né? Então, tipo assim, é isso que faz a diferença. O nosso estilo é um estilo diferente, único, e assim, o que eu posso te dizer é que eu vim de outros estilos, né? Eu vim de outros estilos. Quando eu cheguei aqui, eu já me apaixonei pelo Garra de Águia, achei bem diferente, né? Que eu vinha. E, tipo, quando eu fui campeão, vice-campeão brasileiro a primeira vez, eu tinha 18 anos, lá em São Paulo. Foi a primeira viagem que eu fui para. Minha mãe não gostava que eu estava com Kung Fu, que às vezes se eu levasse pancada na cabeça e tal, eu ia desmaiar, porque eu tive uns problemas quando eu era criança. Eu fui diagnosticado com algumas situações, tipo, naquela época, o autismo era difícil, mas chegaram a dizer que eu tinha algo parecido naquela época, então eu tive um tratamento, mais ou menos como é feito o tratamento hoje, né, pessoal autista e tal, e dei convulsões, então minha mãe tinha muito esse medo de eu participar de coisa, e eu sempre fui um cara muito destemido, né? Então, com 16 anos, eu já estava participando de luta, na época, você lembra, Coxu, né? Coxu, hoje eu estou com 45 anos, né? Então, de Coxu, Coxu, aquela luvinha pequena de dedo, né? Você vai de cumprir a proteção divina. E eu achava que comecei a lutar, fui campeonato cearense, fui campeão cearense várias vezes, acho que ao todo, só cearense de 2016 até 2018, eu fui uma vez e 3 vezes campeão na minha categoria.
já era bem trocadinho, né? Que no Ceará é trocadinho é assim, quase gordinho, mas ainda forte. Eu pesava 75 quilos a 80, né? Eu, com 16, 17 anos. Tu tem umas fotozinhas bem. Mas eu já lutava, né? Eu lutava no Coxu, já lutava e, tipo, assim, fui uma vez vice-campeão, o campeão cearense, 3 vezes campeão, e fui pro brasileiro. Aí pro brasileiro a gente foi uma categoria muito grande, né? Minha categoria tinha 6 atletas, fiquei em segundo lugar lá no brasileiro. Fiquei em 99, fiquei em segundo lugar, primeira vez, né? Que fui pro brasileiro. Então, se já pesava 80, 85 quilos, fui pro brasileiro nessa categoria, de 80, 85, já bem, né? Então, eu gostava muito do taco. Quando eu recebi o patrocínio para ir pro brasileiro, que eu fui de avião, quem patrocinou já trabalhava na Smalltech, eu tinha terminado o Senai e tal, aí fui para fazer, ter como menor aprendiz na Smalltech, que é uma faz geladeira, fogão e tal, né, no Brasil todo. Passei 4 anos lá. Aí meu patrão disse: qual é o próximo passo? Que eu tinha sido campeão cearense, né? Não, o próximo passo é participar do brasileiro, mas é em São Paulo. Sim, como é que faz? Você tem documentação para. Tenho sim, tenho documentação. Pois traga amanhã. Aí eu levei, né? A Smalltech é uma multinacional, né? Bem grande. Aí meu patrão perguntou: me aqui, o documento levou. Ó, aí quando foi no outro dia, falou, no outro dia, vai lá no pessoal do marketing. Quando eu cheguei lá, e tá lá, né? Eu menino velho, rapaz, 18 anos. Pô, mandaram eu vir aqui e tal. Você é uma eu digo, sou. Pronto, ó, você vai, o seu avião vai sair aqui. Meu avião, que avião? Que avião? Não, aqui, ó, você vai sair dia tal, tal. Eu digo, mas sobre o que é isso aqui mesmo? Todo mundo. Aí, não, que você vai para o brasileiro. Não é você que vai para o brasileiro de Kung Fu? Eu digo, sim, mas o pessoal vai sair no ônibus da federação na quinta-feira, que é 3 dias de viagem, né? Aí, não, você não vai de ônibus, não. A gente vai pagar aqui passagem de volta e hospedagem. É mesmo, cara. Cara, eu besta, menino, né, pô? Eu tinha feito 18 anos, pouco tempo. Aí, peguei toda a documentação. Você tem roupa de Kung Fu? Kung Fu tem roupa? Eu digo, tem. Pois traga uma pra gente mandar bordar tudo e tal, não sei o quê. Aí levei a roupa bordada toda e tal. Até tem umas fotos depois de colocar. Aí tem no meu Instagram. Qualquer coisa quiser procurar, é só se o Google, Mac, na Roda Buquerque, então aparece mesmo de coisa. Aí o que acontece? Quando eu cheguei em casa para falar para minha mãe, né? Eu estava morando com a minha mãe. Mãe, de menor ainda tinha passado para maior, estava com meses. Mãe, eu vou participar do brasileiro. Você vai participar, não basta brigar por aqui, não sei o que. Isso aí é onde? São Paulo. Você não vai, não, que vão lhe matar. O pessoal vão lhe matar. Minha mãe, quando assistir esse podcast, vai rir até da gente. Você não pode, não. Se você for, você vai morrer. Pronto, eu sou a prova até hoje, pelo contrário. Eu tenho uma resistência e uma energia de aço, bicho. Eu não pego nem gripe. Você tem uma ideia, eu não pego nem gripe. O pessoal fica besta. Lá no trabalho, a galera trabalha comigo, eu sou mais louco. É igual um tanque de guerra. E graças a Deus até hoje. Aí, a primeira coisa que eu fiz, João, quando eu voltei, depois quando a minha mãe foi buscar no aeroporto, né? Aqui, minha mãe volta de Chico, mas meu pai foi buscar no aeroporto, né? Quando eu cheguei de avião. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu olhei para o meu pai, né? Benção, pai. Aí eu olhei para minha mãe e disse assim: nem morri, viu? Isso que eu não morri? Eu sou quase horrível. O Kung Fu sempre me deu essa questão dessa força, dessa energia, tá entendendo? Correr atrás, vamos lá e vamos para frente. Aí comecei a treinar o garra de águia, tive na verdade, assim, passei por uma situação, aí saí do Rungá, né, em 2000, passei um tempo só e tal. 2001, voltei a encontrar um amigo que já era meu amigo de muito tempo, treinou o Rungá junto comigo e tal, em 2001. E aí ele já estava no garra de águia, né, e comecei a treinar com ele, né, se foi Evandro Rodrigues, comecei a treinar garra de águia com ele, já tinha essa bagagem, né? Como eu falei para você, treinei Rungá de 94, 2001, né? Saí como graduado, né? Eu até hoje tenho o maior respeito pelo mestre Nopar, que é o representante do estilo aqui do Rungá, um dos representantes, né? Tem várias linhagens do Rungá aqui no Ceará.
tem o Roberto Lupar, tem o Hernando Guedes, também uma pessoa que é um irmão do coração também, entendeu? E outros linhagens. Então, assim, comecei na Garra de Água em 2001, me apaixonei. Me apaixonei. Na época a gente não era da linhagem, era da Milão. Era da linhagem que Livinquei, né? E no caso, o Suevano era aluno do mestre Adilson Moraes. Então, assim, tem um respeito pelo mestre Adilson também, um trabalho magnífico, uma pessoa excelente. Tem um trabalho, um amigão do coração, ele sabe. Todo aniversário dele manda mensagem, no meu ele manda mensagem, então é uma pessoa que eu tenho no coração mesmo. Graças a Deus, estou muito respeito. Acho que o que foi isso, né? Respeito pelas gerações que. Se você está aqui hoje, é porque você teve bons mestres que lhe trouxeram até aqui, e outros que vão levar à frente, pode ser os mesmos, né? A gente é uma galinha acesa, qualquer hora pode se apagar, né? Então, assim, eu tenho muito respeito por toda a trajetória que tem aqui. Então, todos os professores que estão comigo, entendendo? Todos os que saíram, foi para o canto, beleza, amém. Foi porque quis, e o respeito continua mesmo, o coração, a gente está fazendo trabalho. Eu vejo assim, sabe, o que pode parar. Então, o que faz a modificação é a resiliência, é a constância, é o que te faz avançar e ir mais longe. Mesmo que tu vá um pouquinho, mas vá um pouquinho sempre, sempre um pouquinho, então você vai chegar longe. É o que a gente faz aqui. Então, o trabalho da gente é esse. Então, o que aconteceu? Comecei a treinar em 2020, né, com se for o Evandro Rodrigues, e a gente foi, me formei na linhagem do Evandro Rodrigues, né? Cheguei a me formar na linhagem do mestre Edilson Moraes, né? Cheguei a pegar preto, peguei preto em 2010. Formei faixa preta no Garra de Águia, primeira vez em 2010. Eu digo a primeira vez, que já foi tanto que eu já estou perdendo a conta. Primeira vez na linhagem do mestre Edilson. Aí isso levando por acaso do destino, foi quando a grã-mestra Lilau estava muito forte aqui no Brasil, com os graduados, o pessoal demonstrando técnicas, e a gente via algumas coisas diferentes. Então, se foi levando, pessoal, estou procurando um representante da mestra Lilau e tal, para poder treinar com ele. Aí onde veio o mestre Francisco Nobre, uma das coisas melhores que aconteceu nas nossas vidas aqui no Ceará. Em 2011, se for Evandro, conseguiu contato com o mestre Edilson Moraes, ou com o mestre Francisco Nobre. Em 2012, fecharam a parceria. Em 2012, a gente trouxe ele para cá, para o Ceará. E desde 2012 que a gente começou a treinar o Kung Fu, né, da linhagem direta, né, da mestra Lilau. Porque a gente treinava a linhagem do mestre Livinquei, né, que também é um grande mestre de garra de águia no Brasil, né? Um dos pioneiros, né? Uma pessoa que eu também tenho o maior respeito pelo trabalho dele. O estilo garra de águia dele, o sistema, na verdade, o sistema garra de águia dele é um sistema muito forte, muito forte, muito forte, muito técnico. Eu vejo, assim, com o maior respeito do mundo, que ele fez o melhor possível para os brasileiros, tá? Ele deu uma adaptação, assim, do garra de águia para os brasileiros, porque, assim, muita coisa eu vejo hoje que, com o conhecimento que nós tínhamos antes zero, para você entrar, você não teria o aproveitamento que nós tivemos vindo desse outro sistema. Está entendendo? Uhum. Então, tudo foi um complemento para culminar onde estamos, a chegar onde estamos. Acho que tudo, sabe? O Armando que está aqui conversando com você foi um Armando que veio evoluindo. O Armando que assistiu os filmes da Shaw Brothers via de uma forma, e hoje em dia, cara, quando eu vejo a tua entrada do podcast, meus olhinhos chegam a brilhar, porque eu assisti aquele filme demais, cara. Cara, bicho, eu assisti aquele filme da Lotus Branca é demais, entendeu? Então, assim, chegar nesse nível que o Armando está hoje, o Armando veio até aqui. E ainda estou aqui, mas eu quero chegar lá longe. Tem muitas coisas que eu converso com o mestre Francisco, e o mestre chega. O mestre, quando fala. Nós conversamos pelo telefone praticamente, acho que todos os dias. Eu sou chato pra caramba. Se eu disser pra você que toda hora que eu falo com ele, eu tô aprendendo alguma coisa, é incrível, cara.
Então, tipo assim, tem muita coisa para ser aprendido, porque isso é a vida Kung Fu. Infelizmente, eu posso ter meu mais pertinho, e seria ótimo. Já terei sequestrar ele? Já. Já terei já de todo jeito para ele ficar, mas não consigo. Mas eu queria muito ele para mim. Por quê? Porque ele tem uma vivência, um conhecimento muito grande. Cara, o mestre Francisco conversa comigo, é um conhecimento tipo ancestral, tá entendendo? É um negócio assim, meu. É porque eu não consigo adjetivos para explicar a forma como funciona, tá entendendo? Mas eu tenho muito respeito por ele, porque assim, não tem como eu conversar com o mestre com um problema, não tem como eu conversar com ele, eu não saio com a solução. E interessante, e o mestre fala por parábolas. É interessante demais. Como vocês conversam, você precisa trazer ele para o seu podcast. Cara, ele é um cara. Você não vai ser. É fenomenal. O mestre fala por parábolas. Pronto. Estava eu para fazer meu exame, e isso aqui eu vou contar, é engraçado, muita gente sabe dessa história. Para fazer meu exame 2023, com a grande mestre Lili Lau, meu exame internacional. Beleza. Cheguei lá, meio gordinho, né? Tava meio acima do peso, aí o mestre olhou e disse: tá pesado, viu, bichão? Tá pesado. Ah, sabe, a partir de hoje, almoço sim, janta só. Duas maçãs e uma banana. Eu digo, se for, você vê como ele puxa a minhas orelhas dele, né? Igual o pai. É só uma banana e duas maçãs, mano, toda noite. Eu cheguei lá, eu fui 14, eu passei 16 dias, né? Então eu cheguei lá 14 dias antes do exame e tal, para me preparar, né? Eu digo, não, peguei minhas férias na empresa, não, vou me preparar, porque eu preciso me preparar. Pronto, 14 dias comendo. O almoço tava beleza. A janta eu só era liberado quando a gente tinha algum encontro com a mestra, na verdade com os professores e tal, aí que juntava todo mundo, que a gente, fomos para um evento, estamos voltando, então nós estamos voltando, vamos jantar, beleza, eu estava liberado. Mas se eu tivesse na academia, era só duas maçãs e uma banana. Acabou, duas maçãs e uma banana. Aí, terceiro dia, né, eu já estava triste com aquelas maçãs e banana, né? Aí eu olhei para o mestre, na sua sabedoria infinita, eu digo, mestre, estou com fome. Aí ele é mesmo, mano, já comeu a maçã e a banana? Eu digo, já. Posso comer outra banana? Aí ele, Armando, aí a resposta do mestre, né? Na sua sabedoria infinita. Você sabe o que vaca come? Eu digo, sei, capim. E como é que engorda uma vaca? Dando muito capim a ela. Pois é só uma banana. Então, assim, mas de uma maneira bem simples para que o pessoal que esteja entendendo. É engraçado essa situação, mas é bem assim, o mestre, quando ele vai conversar comigo, ele me coloca em situações simples e que eu tire conhecimento disso. E em situações aconteceram, né, que eu vejo enquanto eu aprender e me desenvolver ainda mais. Então, porque se fosse para ti, fosse um conhecimento ancestral, uma coisa velha, uma coisa que a gente não tem, vamos dizer assim, a gente não tem acesso na internet, é difícil, entendeu? Então, assim, é um conhecimento que te faz entender a coisa de uma forma simples. Porém, assim, é bem simples, mas é muito complexo ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, essa ilustração que eu dei do Mestre Francisco é uma coisa boba, mas a gente conversa sobre situações que você fica impressionado, cara, com as coisas. Então, assim, o que me fascinou dentro do Garra de Águia foi isso, cara. Foi essa complexidade. Deus me abençoou com um excelente mestre, porque o Mestre Francisco realmente eu tenho como uma pessoa da família, uma pessoa que eu tenho respeito mesmo, uma pessoa como se fosse um pai. Dentro da arte marcial, meu pai mesmo, tenho o maior respeito por ele demais. E faço o possível, sempre fazendo o possível para que o legado dele não seja envergonhado de forma alguma. Dentro do evento que a gente teve, que o seu aluno participou, tinha um banner lá, como ele não pôde vir por situações adversas, tinha um banner que eu mandei fazer dele de 3 metros de altura para o 4. Aí todo mundo zoando. Mas o mestre veio esse ano de corpo, né? Mas de espírito, ele tá aí. Essa foto aqui, ó,
Essa volta eu mandei fazer de 3 de altura por 4 de largura, porque assim, a grã-mestra, ela tem, logicamente, a grã-mestra tem o seu pessoal, nem falar. É a nossa grã-mestra. Mas o meu mestre direto, o cara que escuta o meu, o cara que passa, o cara que puxa bem as orelhas, esse cara que ensina, o cara que direciona, nunca aí, entendeu? Então, assim, logicamente, a grã-mestra está mais alta ponta. Até o episódio engraçado que aconteceu, né? Nunca mais falar. E assim, quando eu vou falar, fui falar em São Paulo, ela cumprimentou aqui e não saiu nem voz, mano. Eu disse assim, e eu passei todinho, sabe, saiu. How are you, my master? Nem saiu mais inglês. Eu fiquei, sim. Pô, entendeu? Então, assim, porque, assim, o grau de respeito que eu tenho por ela, sabe? Eu tenho um respeito muito grande pela mestra. Mas o meu mestre, a qual eu tenho respeito, porque é a pessoa, como eu te digo, quando eu quero chorar pitanga aqui, deu uma zebra e tal, quero um esclarecimento que eu acho que eu fazer, mestre Francisco, ó, escuta, tal, escuta, assim. E a gente tem, por eu ser um toldai dele, a gente tem uma abertura bem maior, né? Então ele nunca vai estar batendo nele. Não, é isso mesmo, gente, faça assim. Não. Ei, você tá ficando doido, né? Isso aqui você acha que é desse jeito? Não, isso aqui é assim por causa disso. Senhor. Lá vai eu, entendeu? E é esse grau de conhecimento que eu trago para mim e que eu tenho que passar para mim, entendeu? Tenho que passar para os outros. Ser a bússola guia do negócio para que a gente vá no caminho correto sempre, né? O juramento que eu fiz, né? O juramento de Tondai é esse. É você levar os ensinamentos e os princípios do seu mestre para as outras gerações. Nosso legado é isso. Né? Fenomenal mesmo. Eu queria entender um pouquinho qual que seria a relação entre a força, a estrutura e a intenção nas técnicas dentro do sistema Garra de Águia. O I e o Xi, né? Já tem um ditado que diz isso, né? Que é o I, né? E o Xi, né? A intenção e a energia. Na verdade, a questão da energia, ela tem que ser colocada em todas as situações, né? O Garra de Águia, ele trabalha diretamente com essas duas energias, tanto Yin como Yang, né? Suave e duro, tá? Por quê? Porque nem você pode ser duro demais o tempo todo e nem flexível demais. Então, assim, dentro do Garra de Águia, ele existe ele trabalha direto o seu Yin e Yang. Como é que funciona essa questão da estrutura de força? O que a gente chama de energia, que é o Fadim ou Falim, né? Que é a dispersão de energia, ela tem que ser usada o tempo todo. Porém, o tempo todo em momentos específicos. Por exemplo, eu vou dar um soco, eu não posso fazer. Não. Ah, eu dei um soco, vamos dispersar energia. Aí você soltou energia. Você sente a energia sendo dispersa, mas todo momento. Aí então tem que. Não. Você tem que, num ponto específico, saber aquele momento de desprender a sua energia. Quando você vai agarrar, você não vai. Não, você vai, no momento que você. A gente trabalha muito isso, né? Sacos de areia e tal. Como é que funciona o agarre do sistema agarre? Então, só que então faz comigo mesmo. Você não. Assim, não funciona assim. Soco, ela, ao momento de bater, ela bateu e trava, ela puxa para dentro. Chama de garra pronto. Aqui seria o agarrar, justamente buscando pontos, né? Que são uma das portas do garra de área. São as articulações. Aí nós vemos para canlar, candar, que são separações de tendão, quebramento de articulações, separação de tendões, que são os pontos específicos do estilo.
E aí, para a gente falar sobre isso, aí nós vamos ter que ter um podcast só para a gente conversar sobre isso. Porque, tipo assim, você tem que conhecer sobre o biomecânico, sobre a questão de pontos de pressão, dentro dos pontos que a gente usa, o garra de água usa praticamente muitos pontos do DOI, tanto para ocasionador, mas também para trabalhar essa questão da sedação, para evitar dores. O garra de água não é só para maltratar, ele também cuida. Então, tem toda essa dinâmica, essa didática dentro. Então, como eu estou dizendo, são situações bem adversas. Então, o garra de água, ele usa, pronto, agora, pontos de pressão para você agarrar, no meio das articulações, pontos onde você vai ocasionar dor, para que a pessoa perca momentaneamente aquela força para que você possa entrar por ela através de um ataque, tá entendendo? Então, o garra de águia usa isso, usa manipulação de articulações. Eu estou mostrando isso aqui do dedo, que é uma que a gente usa, que dói para caramba, só que a circulação, você vai travar as articulações, que aí torções de pulso, entendeu? O garra de água não é só soco e chute, não. Também é soco, chute, o tinar, o canlaço, são técnicas de torção em cima, técnicas de torção embaixo. Tem cara que passa, só está ensinando a jiu-jitsu. A diferença é que, tipo assim, nós não nos agarramos no chão e tal. Nós usamos as técnicas de queda finalizando o cara no chão. Por quê? Porque foi criado na guerra. Na guerra, se meu filho está no chão, é porque morreu. Ou acabou de cair. Porque se você estiver no chão, rolando do lado do outro, meu filho, você tá morto. Não tem como. Então você tem que estar em pé. Você derrubou o cara, finalizou no chão, beleza, ok, morreu. Finalizou, ele está morto lá. Mas você está lutando no chão, não existe. Porque você começa a lutar no chão, dentro de uma guerra. Então, assim, veio desse princípio. Não tinha como você estar no chão. Existem técnicas para ir ao chão, usando técnicas de torção, de corte, todas essas coisas. Mas é uma outra situação. Não é estar lutando diretamente no chão. Mas aí o garra de águia usa essa questão das forças do yin e do yang o tempo todo, ou seja, forte e flexível. Para quê? Por quê? Porque se você vem com um golpe, eu vou defender, forte. Não. Só que você esquivar, você já tirou e já fez uma resposta, né? Pancunho, técnica de. Então, assim, precisou de força? Não, força só no final, que eu falei, seria a hora da explosão, não, na batida. Mas na hora que entrou, não. Você tirou aqui, já entrou, já foi. Já voltou. Então ele usa muito essa questão do yin e do yang o tempo todo. Né? São um dos nossos. Assim, tanto que tipo, é agarrar e ceder ao mesmo tempo. Vai ter horas que eu vou estar puxando, nem todo tempo eu vou estar puxando. É o que eu estou dizendo, não é tão fácil explicar por quê. Porque não é uma constante. Não, estamos todo tempo duros igual. Não. Até porque se você está rígido demais, você está travando energia ali. E aí a gente não. Ele flui. Ele flui. Velocidade de explosão. Velocidade de explosão. Não é aquela coisa muito pesada. Não. Velocidade de explosão. Só pegar. Então, são técnicas de agarrar, bater, pegar você, entrar dentro, mas com velocidade, isso no final, você tem aquela da explosão, família. Legal, mestre. Uma coisa que eu queria falar, né, agora aqui no finalzinho, que conselho você daria para quem deseja estudar o garra de águia de forma séria e respeitosa dentro da tradição? As pessoas que queiram treinar o garra de águia, principal são procurar. Hoje em dia é mais fácil, né? Esse corona, é mais fácil você encontrar tanto nos grandes centros, certo? Nas grandes capitais do Brasil. Nós temos, acredito que praticamente todas as capitais do Brasil tenham um grande
um grande professor, né? Pra, que esteja dentro da linhagem da mestra, né? Da mestra Lilau, e que esteja se desenvolvendo, fazendo um bom trabalho nas grandes capitais. Né? Hoje em dia já está se criando um site, né? Estão fechando aí as documentações e tal, para ter essa divulgação. Tipo assim, em São Paulo nós temos o mestre Francisco, tem o mestre Fabulac, tem o mestre Antônio Cassiano, então todos os mestres que moram em São Paulo, aí estão fazendo site, né, nessa situação. Aí você vem para cá, para Rio Grande do Norte, temos o Edson, no Pará tem o Cifo Alcino também, entendeu? Então, o nosso sistema Gardiag, ele tem, hoje em dia, professores e representantes nas grandes capitais do Brasil. Aqui no Ceará, e hoje em dia, você não consegue esconder mais nada. Ou você é ou você não é. É mais fácil. Você consegue mentir na internet, mas rapidinho se descobre. Então, tipo assim, você quer conhecer? Bota lá. Kung Fu no Pará, Kung Fu em São Paulo, bota Kung Fu Garra de Águia, então, onde você tiver. Onde você tiver, você procura. Então, tipo assim, aí, aqui no Ceará tem isso com o Armando Albuquerque, você pode procurar lá no Google e tal. Nós temos outros professores também que são formados por mim, tá? Nós temos, se for Vanderluz, Quintino Cunha, se for César, aqui no Potira Calcaia, o pessoal daqui da área conhecida do Ceará, né? Aí tem se for Antonio do Tapoca, se for Crispim, lá no Aquiraz, nós temos aqui, se for Gabriel Vitor, aqui no centro de Fortaleza. Então, assim, tem N professores. É fácil procurar. Agora, o que eu te digo é uma coisa. Se você vai procurar, na verdade, assim, a história é o seguinte. Você está procurando uma coisa boa para você, uma coisa que vai te deixar bem, uma coisa que vai te ensinar você a ser melhor, porque o Kung Fu é isso. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Entendeu? O Kung Fu é só alegria. É tudo que eu sempre falo, Kung Fu é por emoção. Uma coisa que vai te desafiar direto. Por quê? O teu grande inimigo dentro do Kung Fu não é o fulano, o ciclano, não. É você, cara. É você. Uhum. Eu que tenho que estar melhor. Eu vou me desenvolver. Você não tem que olhar para ninguém, não. É o que eu digo sempre. O treinamento do Kung Fu, o treinamento de um Taolu, que é as nossas formas, né? Um desenvolvimento de Taolu, é uma meditação em andamento, porque tu está focado naquilo. Tu está focado e tu está se melhorando a cada instante. Eu tenho já dando aula, eu comecei a dar aula justamente no começo de 2001, né? Não, 2001. Então são 24 anos, 25 anos agora, né, dando aula. Então eu tenho muitas histórias de pessoas que chegaram cabisbaixo, que tinham problemas de autoestima, aquela pessoa que não falava em público, e a pessoa com treinamento, ela foi se desenvolvendo. E é porque eu não tenho mais, sabe o que é isso? É porque quando você começa a treinar o Kung Fu, cara, você se desenvolve, você cria uma energia interna, uma força, e você começa a acreditar mais em você. Não é uma coisa, uma energia que você vai gerar ali, não, cara, é uma energia que você gira dentro de você. Você tem a energia, o seu espírito fica mais forte. Então, com isso, você começa a ver as coisas diferentes. Não é o Kung Fu não é para você ser agressivo, para você ser bruto, para você ser ignorante, não, cara. Pelo contrário, é para você se conhecer os seus limites. Sun Tzu já dizia, nós temos que conhecer os nossos limites. O maior guerreiro é o que se conhece a si próprio. E a maior batalha é a nossa, que a gente luta todo dia. Kung Fu, você vai aprender a lidar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Por quê? Porque você vai estar em comunidade. São várias cabeças pensando. Você vai aprender assim, não pela ignorância, pela a brutalidade, não. As pessoas vão parar para escutar, entendeu? Vão parar para escutar por quê? Porque você tem clareza nas coisas. A partir do momento que o cérebro começa a respirar melhor, você começa a respirar melhor. E você está
oxigenando seu cérebro, você consegue ter clareza nas coisas. Você pensa que não, mas todo mundo já ouviu falar, não, quando estiver com raiva, conta até 10. Pois é, já pensou que vive a vida todo dia contando até 10? Constantemente, sem precisar disso. Por quê? Porque o seu cérebro está oxigenando, cara. A questão de contar até 10 é parar para poder respirar fundo. Isso você vai estar fazendo constantemente. O Kung Fu traz um bem-estar para você todo dia. O Garra de Águia é aquela história que vai trabalhar mente, alma e coração. Vai trabalhar tua cabeça, mente, corpo e coração, né? Então, tipo assim, vai trabalhar teu corpo, vai ficar mais forte. Ah, se for, vou ficar mais. Vai. A menina vai ficar mais magra, vou ficar mais forte, entendeu? O menino vai ficar mais bonito. E outra, e você vai ter uma clareza, porque todo Garra de Águia é baseado dentro de uma clareza estratégica de guerra, cara. Ah, então eu vou matar. Não, cara. É para você sobreviver no meio dessa selva de essa guerra urbana que a gente vive. É você saber como é que você vai falar com o seu chefe, você saber trabalhar com pessoas, você saber como vai falar com uma pessoa que é subordinada a você, uma pessoa que é superior, né, de hierarquia de trabalho a você. Você não ser aquela pessoa acanhada. Não. Você saber, sim, diga, como a gente pode resolver, ser pessoas que resolvem problemas. Porque a partir do momento que você é resolvido interno, cara, você consegue passar isso para frente. Se o conflito é aqui, cara, nada vai. Mas depois, se você deixa isso aqui claro, entendeu? A coisa flui. Então, o Kung Fu é muito para isso, é muito para você se desenvolver, para você aumentar a sua autoestima. E assim, o Garra de Águia, eu recomendo, né? Com 25 anos de treinamento de Garra de Águia, eu recomendo, porque mudou minha vida em muitos aspectos, vida profissional, né? Relacionamentos, pessoas e tal. Então, tipo assim, hoje em dia tenho um bom convívio com muitas pessoas, convivo, sou um cara que não tenho problema em falar em público, pelo contrário, consigo liderar e falar em público com várias pessoas. Então, se você está com algum problema desse, eu falei aí, vem pro Garra de Águia, cara, vem com a gente. Vem pro Águia. Sei que tem os outros estilos, você vai querer puxar pro seu, mas no meu eu garanto. No meu eu garanto que você vai encontrar um lugar que você vai treinar a sério, você vai aprender, você vai se desenvolver rápido, você vai ter um desenvolvimento constante. Eu treino há 26 anos e todo dia para mim é uma coisa nova. É uma coisa, um dia melhor que o outro, todo dia. Fenomenal, mestre. Queria agradecer a sua participação, né, no nosso podcast, no nosso programa, como sempre, né, emanando boas energias e transmitindo conhecimento e também o Kung Fu oralmente, né, que é importante também a gente sempre ouvir, conhecer, desculpa, mestre, de outros praticantes, me engasgando aqui, perdão. Mas eu queria agradecer realmente o que você falou, é muito importante em relação a essa parte da intelectualidade marcial, onde você cria uma confiança no praticante e a pessoa começa, né, a se desenvolver, a melhor praticar, a melhor viver, né, não só na parte física da saúde, mas a saúde também mental e emocional. Queria deixar aqui uns minutinhos para que você pudesse compartilhar suas redes nas páginas, né, redes sociais. Também, se tiver workshops ou seminários, pode ficar à vontade para divulgar. Campeonatos, né? Eu sei que ano passado teve um super campeonato aí, que o Renato até conversou comigo, passou seu contato, através dele a gente pôde se conhecer e fazer essa ponte. Hoje você está participando aqui, se tiver também, compartilhe os próximos campeonatos. É sempre uma honra, é muito gratificante ver praticantes de artes marciais transmitindo a arte marcial tradicional com seriedade, com respeito, com carinho, amor e também com dedicação, mestre. Queria, né, já deixar para agradecer também, mas fica à vontade para usar esses últimos minutos para de fazer sua divulgação e também, né, caso queira deixar alguma mensagem, sinta-se à vontade. Na verdade, primeiramente, eu quero agradecer, né, ao senhor, senhor Ronald, que foi um prazer. Na verdade, nós temos essa Copa, né, a Copa Fatia de Kung Fu, que é feita todo final do ano, todo final do ano. Nós estamos, esse ano, na sexta edição da Copa, né? Sexta edição da Copa. Ano passado, que o Renato participou, foi a quinta, né?
Gente boa demais, gente boa, menina desenrolada, né, bom? E assim, eu conversei com um amigo em comum, né? Nós temos, e ela disse, não, tem um amigo que treina Kung Fu, eu digo, e ela vê, né, a minha movimentação lá no trabalho, ela vê a movimentação, então todos os anos a gente realiza essa Copa, né, esse ano vai ser a sexta. E eu falei, não faço contato dele. Eu faço questão. Para mim, a Copa Fati, todo mundo que participa sabe, é uma grande divulgação e uma grande festa de final de ano do Kung Fu. O senhor acompanhou, né, a divulgação, eu mandei os seus Uhum. vídeos e tal, né, o que aconteceu. Então, assim, eu pego as academias que estão participando, eles mandam vídeos, a gente edita, deixa todo mundo ali com 30 segundos e tal, coloca num vídeo só, aí sai mandando vários vídeos, tipo, um vídeo de divulgação, aí faz uma entrada com a divulgação da Copa, preparação para a Copa. Nós fizemos esse ano que passou em torno de oito vídeos. Oito vídeos, em torno de 3 academias a 4, deu, né, uma galera aí, deu uns 20 e poucas academias, quase 30 Pô, academias legal. diferentes. Nós tivemos aqui atletas vindos de São Paulo, até de São Paulo desceram para cá para participar do casal que veio de São Paulo até a SKF, abração aí pro pessoal até a SKF, que são pessoas do coração, tá entendendo? Uhum. O Cifu deles, né? Então, o Chifu, lá, eles usam mandarim, né? Como o senhor. Uhum. Então, o Rafael é uma pessoa que é do meu coração, tá entendeu? E eu vou falar o nome de aqui de ninguém, não, senão a pessoa vai ficar com raiva, porque esses mestres que existem hoje, do Kung Fu aqui no estado do Ceará, são pessoas, cara, que conviveram comigo. A gente, tudo criança, 17, 16 anos, se batendo pelo mundo. Uns lutaram comigo, outros, tá entendendo? Então, tipo assim, fizeram parte da minha história realmente. Então, eu só tenho a Legal. agradecer. Então, se eu for falar o nome de alguém aqui, lá, então, a confusão vai grande. Mas para todos os grandes mestres do estado do Ceará, pessoal que, do coração, o presidente da federação, né? É um amigão também na CBKW. Então, aí, pessoas aí que só tem a agradecer. E você, por ter dado oportunidade nesse espaço, tá? De falar um pouco de Kung Fu, eu acho que, assim, essa ideia é muito, muito boa, cara. Muito boa. A gente precisa ter um espaço desse, ter oportunidade. Venho acompanhando o seu trabalho, vendo o quanto tá bom o trabalho de divulgação que você está fazendo pelo Kung Fu, cara. Entendeu? É um trabalho muito louvado, está de parabéns. Acompanho você nas redes sociais, né? Vejo, acho muito legal esse seu estilo, é muito show, muito, muito bacana. Já fizeram ali, caramba, legal. Entendeu? Eu gosto muito de ver sobre Kung Fu. Tenho N amigos, né, dentro do Kung Fu, entendeu? Acho que a troca de conhecimento é muito válida, assim, a questão de falar sobre, né, de se desenvolver cada vez mais. A gente vê, eu converso muito com os outros mestres e eu vejo muito que as coisas é um padrão só muda a forma de informação qual é passada, tá entendendo? Às vezes vai do grau de escolaridade do mestre que passou, ou da forma de visão, de vida, né? Mas o conhecimento no final da história realmente é o mesmo. É o conceito de respeito, disciplina, lealdade e honestidade. Então, são esses os princípios básicos do Kung Fu. É o que o Uhum. general Guan Yu falava. Lealdade e honestidade são essenciais ao verdadeiro guerreiro. Então, assim, é isso, é o respeito, é a disciplina. Né? Isso é que a gente tem para levar dentro do Kung Fu, né, no arte marcial. É uma arte marcial muito rica culturalmente, fisicamente, né? Muita coisa. Não só a parte física, de você ficar bom de luta, você ficar bom da sua parte física, como o seu conhecimento, você vai conhecer sobre história, sobre disciplina, sobre música. Como eu falo muito com o mestre, fui para São Paulo, estava aprendendo a tocar tambor, né? A dança do leão. Então, você vai aprender a questão de musicalidade, você vai aprender grafia, você tem que aprender a fazer os caninhos que você tem que aprender. É o que representa, o que cada cano daquele representa. Né? Então, isso aí é o importante. Esse grau de conhecimento é muito grande, é muito vasto. Então, por isso eu digo, procura uma pessoa séria. É do Garra de Águia, me dá o que fosse, viu? Da Garra de Águia, procura Garra de Águia.
Mas se caso não tiver na sua cidade, aí você procura um outro profissional sério. Porque hoje em dia, você botou o nome do cara, fez uma pesquisa, você vê se realmente ele é um profissional sério, um profissional qualificado, se é um cara que tem história ou não. Tá? Se você pesquisou, não conseguiu achar o cara, de onde é que ele vem? De onde é que você vem? Você procura saber de onde é que foi o mestre dele e tal, as coisas. Porque eu vi cada aberração, teve cara de dizer que, assim, não, estou treinando o estilo, né, vou falar, não. Aí sei que no final da mas ele foi aluno do IP mesmo. Como? Entendeu? Então, o cara pregou isso num lugar e você tem que escutar isso. Então, tipo assim, é viagem, né, meu irmão? Viagem, mas assim, a pessoa ignorante, isso funciona. Mas se o cara tem um mínimo de conhecimento, o cara dá uma pesquisada, pô, não tem nem como ele ter, né? Então, eu rapaz jovem, tipo, 20, acho que deve ter 30 anos. Então, viagem. Acho que o cara quis falar outra coisa, e ele entendeu isso aí, não sei. Então, assim, a pesquisa é muito importante, né? A pesquisa é muito. É porque é de rir, meu, o negócio é engraçado mesmo. Então, assim, a pesquisa é muito importante, então, uma pesquisada você vê. E a questão dos campeonatos dentro do estado do Ceará, aqui nós temos um calendário bem apertado. Nós vamos ter agora, tipo, tem eventos em final de março, Copa dos Campeões, começo de abril, 19 tem o Whey, aí nós temos, abril, maio, nós temos interestadual lá em Nova Olinda. Então, assim, nós temos, aí vem o campeonato Pacajus do meu irmão Reginaldo, campeonato cearense. Aí tem o Campeonato Brasileiro, que vai ser em novembro, no começo de novembro, e dia 29 de novembro tem a Fatier, né? Sexta edição da Fatier. Então, assim, nós temos 7 eventos durante o ano aqui no estado do Ceará. Né? A gente vai começar agora em março, né? Em fevereiro e março, e aí vamos para os nossos eventos. Então, quase que meio que a cada 2 meses tem um evento. E isso é bom. Depois que os eventos começaram a se tornar mais constantes, aumentou o número de praticantes. Os praticantes têm um desenvolvimento melhor. Porque o cara que treina para participar no campeonato, ele treina no nível 2, nível hard, como eu chamo. Vamos lá. Não é aquele treinozinho meia boca, não. É nível hard. Bora, baixa esse negócio. Bora, meu filho, levanta, levanta. Não, postura, segura em cima. Entendeu? Então, assim, é nível hard. Então, o cara, porque o cara está focado naquilo ali. Então, com esse grande volume de competições, não deixa o cara desfocar. A não ser que o cara não, quero participar disso aí não. É só treinar meu negócio aqui, beleza, não tem problema, né? Cada um tem seu ritmo, tem seu tempo, né? Mas o cara que quer focar e tal, o cara foca. Porque à medida que o cara está treinando, se desenvolvendo mais, está focado, o cara melhora a cabeça para poder estudar, o cara melhora a cabeça para ter um relacionamento melhor dentro da família. Por quê? Porque a gente ensina a respeitar pai e mãe, cobra disso. Ei, cara, já aconteceu até uma situação que às vezes eu fui um pouco pesado com o aluno, porque a mãe dele falou com ele fora do tatame e ele respondeu, cara. E, tipo, educação acima de tudo. Eu virei, né, toque na consciência dele, e pedi que ele fosse conversar com a mãe dele. Disso, depois, o pai dele me chamou, eu digo, pronto, porque a academia que eu dava aula era da família dele, né? Aí eu digo, o pai dele chegou para mim e disse, mestre, eu só tenho lhe agradecer. Me agradecer por quê? Eu pensei, todo me treinando que eu pensei de sua mãe, botar para fora. Era meu meio de vida que eu estava fazendo quando eu fui morar em outro estado, né? Que eu já morei em vários estados, mas tudo aqui do Ceará. Aí ele disse, só tenho lhe agradecer. Pai, não sei o que você fez com meu filho. Ele voltou a estudar para concurso, está mais focado. Rapaz, ele, não vou falar o nome do rapaz, mas parece outra pessoa. E eu só pensando, foi dar o tapa na consciência que eu dei dele. Não foi bem na consciência, mas tudo bem. Mas por quê? Porque disciplina acima de tudo, né, cara? Quem não respeita pai e mãe não respeita ninguém. Então, assim, a gente tem que aproveitar enquanto. Aí a mãe do cara fala com o cara, aí não, meu. Dentro da minha escola isso não existe, não. Então, o respeito é muito importante. No carro a gente vê muito essa questão do respeito, né? Disciplina.
Por quê? Porque, como é um estilo militar, tem a questão da hierarquia. Você tem que respeitar a graduação tal, né? Faz se fu, né? Se com, e assim vai. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E essa questão dos eventos aqui no estado do Ceará, aumentando, está trazendo esses alunos mais focados e a gente está melhorando o Kung Fu. O Renato foi muito bem, já falou para mim que é participar do Oxe, seja bem-vindo, cara, não tem nenhum, porque todo mundo sabe, a Copa Fatia é uma grande divulgação do Kung Fu. Eu faço essa divulgação não só para os praticantes, mas para quem é de fora. Até trazer quem não é do Kung Fu, ver o que é o Kung Fu e entrar. Porque às vezes a pessoa tem um preconceito por falta de conhecimento. Eu vou lá treinar esse negócio, o cara fica querendo correr pelas paredes, ninguém corre pelas paredes, entendeu? É tipo uma falta de. A ignorância, muitas vezes, é a falta de preparo de conhecimento, não é outra coisa. Aí o cara tem um preconceito, isso aí esse cara só gosta de andar com as roupinhas, agora o cara não vê. O cara vai treinar uma forma no Tauru, cara, é tão puxado quanto um treinamento de sandá, de luta. Vou falar aqui no português, para o pessoal entender. De luta. Aí o cara diz assim, o que é sandá? Mas sandá é tão básico, é bater no corpo. San, corpo e dá é bater. Bater no corpo. A tradução é literal é essa. É simplesmente assim. Então legal. Então, tipo assim, nós temos no Kung Fu a variedade muito grande. Se você quer lutar, você tem luta. Se você quer lutar, não gosto de trocar soco chute, não. Eu quero fazer, gosto de queda. Nós temos Fajal. Não, mas eu sou do pessoal que é mais tranquilo. Nós temos o Tai Chi, parte interna, coisa maravilhosa. Não, mas eu gosto de esportivo e tal, só que temos o tradicional. Eu gosto de coisa olímpica, eu quero ser um cara mesmo assim, ginástica e tal. Nós temos o moderno, né? O esportivo, né, que a gente chama hoje. Uhum. Então, assim, a variedade do Kung Fu é um nome muito pequeno, que não quer nem dizer arte marcial, né? Kung Fu é trabalho árduo. O Shu seria a arte da guerra. Kung Fu, a gente fala Kung Fu porque se acostumou a fazer isso. Bruce Lee popularizou isso e fez muito bem. Então, Kung Fu quer dizer trabalho árduo. Tudo que você faz bem feito é Kung Fu, mas não tem nada a ver relacionado com a luta. Seria a luta, né? Kung Fu seria chamado de Shu, arte da guerra, ou com, né, chamam outros Kung Fu, arte nacional chinesa. Beleza, mas não Kung Fu. Mas o Kung Fu é o que expressa a arte. É o trabalho árduo que traz a perfeição, né? Então, acho que isso é que é importante. E, para nos procurar nas redes sociais, dica melhor, bota se for Armando Albuquerque no Google, mestre Armando Albuquerque, se você colocar lá, tá valendo. Ou Garra de Águia Ceará, vai encontrar todos os nossos outros professores, né? Já temos professores muito bons, academias muito boas, as nossas academias aqui no estado do Ceará, tá? Desenvolvendo e ensinando o verdadeiro Garra de Águia. O verdadeiro tradicional, né? Angel, né? Então, assim, o sistema Lau Fatimã, Grã-Mestre Lililau, Mestre Francisco Nobre, e a gente aqui junto, estamos divulgando aí o Gardiagem que perdure por toda a eternidade. Né? A gente vai embora do legado fica. Né? Foi um prazer, um prazer conversar com o senhor, sempre aqui, quiser marcar, sempre à disposição. Você sabe que eu tenho meus hábitos, fica à vontade. Eu gosto muito de conversar sobre debater sobre o gosto de ver visões diferentes, prismas diferentes, né? Às vezes, de acordo com a ótica de quem vê. Né? O que você me passa, eu olho e vejo, tem um negócio interessante. E a gente sempre aprende, né? toda conversa. Hoje aprendi muito com o senhor aqui, entendeu? Espero ter passado alguma coisa relevante. Né? Então, vamos para frente, tá bom? Foi um prazer. Com certeza. Só tenho a agradecer. Tá? E vamos para frente. Espero que o pessoal consiga extrair o sumo desse podcast e tenha muita coisa interessante, muita coisa legal. Que a gente quis passar foi isso. Quanto é bom a arte marcial para você, para te fazer bem, fazer você desenvolver como pessoa, como cidadão, entendeu? Tem muita mãe que chega e joga um menino em cima da gente. A gente vai gostar, porque aquele menino ali pode não virar um professor de Kung Fu, mas ele vai ser um cidadão
Porque, às vezes, hoje, devido à distância da família, a criança fica jogada sem norte. Quando ela se espelha no professor, o professor sendo um cara legal, um cara disciplinado, pô, aquilo é uma bênção, porque ele vai ter uma base firme, ele vai ter um pilar aí, não, do professor, é assim, 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 assim. E, às vezes essa família vem meio deteriorada e a criança é um produto do meio, infelizmente. Então, quando ela chega Uhum, na academia, que ela vê a questão da disciplina, que tem que cumprimentar para entrar no coin, né? Para sair do uhum. movimento, tem que cumprimentar, para beber água, tem que cumprimentar, tem que falar com os irmãos dela de treino, chega a cumprimentar todo mundo, sair, cumprimentar todo mundo. Então ela começa a ter uma disciplina de rotinas, agora não tem, cara, de qualquer jeito, chega já na chinela, aí opa, a chinela, um dia a chinela tá no cantinho, tem um lugar só para chinela, um lugar só para mochila. Não pode chegar atrasado, chegou atrasado não entra. Chegou atrasado não entra, mas com justificativa entra, mas paga por de frente. Entendeu? Então, sempre tendo toda essa disciplina, aí ele vai sendo mudado devagarzinho. Entendeu? Então, não foi isso. Essa é o que a gente tem para passar para todo mundo. Tá bom? Pois, mestre, Exatamente. obrigado por tudo, viu? Muito grato. O Kung Fu Cearense se alegra muito com o seu podcast. Aí. Gostei demais. Estou amando aí, vendo todos os vídeos. Gosto muito de estar vendo e tal, justamente, e aprendendo. Né? A gente vê muito conhecimento sendo passado ali. Muita coisa sai de uma conversa, assim, de um para o outro. Né? Uma pessoa experiente, uma pessoa não tão experiente. Aí a gente já tem essa conversa. Você se desenvolve mais. Você, entendeu? Você se desenvolve mais. E isso acredito que pessoas que estão assistindo vão tirar um proveito disso aqui, tá bom? Com certeza, Foi um mestre. prazer. Eu Quer agradeço sua acabar? participação. Não, eu agradeço sua participação, esse baita podcast, né? Sempre, de novo, a gente sempre tenta trazer mestres aí com o seu calibre, com conhecimento para ser passado, divulgado. E isso é importante, a gente unir a família marcial, independente de qualquer estilo, qualquer linhagem, realmente o camarada está fazendo um trabalho sério, está fazendo um trabalho, né, respeitoso. A gente tenta fazer uma conversa, um bate-papo bacana, um bate-papo informal, né? Porque aqui não é uma entrevista de trabalho, né? Então a gente conversa do jeito que é, divulga o trabalho, brinca, ri, faz gozação. Eu acho que a arte marcial é isso, ela une as pessoas de diferentes países. Você está, né, no Brasil, aí em Fortaleza, eu estou aqui nos Estados Unidos, já falei com mestres de vários outros países também, mestres brasileiros que também estão na Europa. E eu acho que essa aqui é importante, é bonito como arte marcial, quando ela tem um respeito, quando ela tem a disciplina, ela tem a sua essência, ela une pessoas de diferentes partes do mundo, né, com o mesmo propósito que é fazer o bem, fazer impactar positivamente na vida de outros praticantes, né, para que possa ser transmitida essa energia positiva e aos poucos, né, o legado ser transmitido, né, a essência ser transmitida e a arte marcial ela ser muito bem passada. Mais uma vez eu quero te agradecer, mestre, por essa participação, por tanto conhecimento sendo passado, e agradecer também vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, né, nesse episódio, e até a próxima, pessoal, até a próxima aí, a gente vai voltamos com a bola toda aí né, com os podcasts, e daqui a alguns dias terá mais um episódio aí no canal. Fiquem atentos, de novo, ativa o sininho que a gente vai sempre estar colocando informações, e segue também a gente lá nas redes sociais. As redes sociais do Cifu, de novo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser contactar o Cifu, né, mandar mensagem, seguir a página dele, entra lá, vocês vão ver todas as informações lá também. Então, pessoal, mais uma vez um forte abraço e tenham um ótimo fevereiro, né? Dia 1º de fevereiro agora, e até a próxima, pessoal. Eu